Fala galera, sou o professor Luiz de Filosofia e hoje eu estou iniciando a aula 2 de Filosofia. O nosso tema é a relação entre filosofia e religião, tá ok? É a primeira, né, de um conjunto de aulas específico do mesmo tema, né? E hoje eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da origem que a filosofia tem e sua relação com a religião, e eu vou chegar aí até mais ou menos o período antropológico da Grécia Antiga, tá ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Olha, galera, é o seguinte, então a relação entre filosofia e religião, ela está intimamente ligada porque a filosofia, ela surge dentro, digamos assim, de uma sociedade que vivia todo um pensamento religioso bem estabelecido, né? Estou falando dos gregos, por volta dos 7 séculos antes de Cristo. Os gregos, eles estavam presos dentro da sua visão mitológica, né? Dentro de conhecimentos mitológicos. É claro que eles conheciam muitas outras coisas e conheciam várias culturas, mas eles estavam assim muito intimamente ligados ao pensamento mitológico, e esse pensamento mitológico nós chamamos no conhecimento de cosmogonia, né? A palavra cosmos, ela significa ordem em grego. Então, só para vocês terem uma noção, os gregos acreditavam que o universo sempre existiu, né? Que ele é eterno, só que antes dos deuses existirem, ele era um completo caos, né? A palavra caos tem o mesmo sentido mesmo, de desordem, de algo que não tem ordem. E aí, então, graças à união dos deuses, os deuses e a criação que eles criaram, né? Eles transformaram esse cosmos em esse universo todo, né? Esse caos em cosmos, né? Que aí se transformou então numa ordem. Então a gente chama cosmogonia por quê? Porque a palavra, o sufixo gonia vem de Gênese, né? E ele está associado a uma ideia de você contar a origem das coisas baseada num pensamento religioso, num pensamento mítico, né? Então, era esse tipo de pensamento que sustentava a sociedade grega. E aí você tem os filósofos iniciais, que a gente chama do período pré-socrático, com pontapé inicial Tales de Mileto, né? Foi ele que foi o primeiro filósofo assim. Esses filósofos tentaram trazer uma nova referência de pensamento, né? Influenciado por várias culturas, várias formas de conhecimento que eles vinham aprendendo. E eles criaram então uma nova forma de pensar que tentava separar um pouco desse pensamento mitológico, né? A princípio, o objetivo mesmo era você separar o pensamento racional desse senso religioso, né? E aí surgiu então o que nós chamamos de cosmologia, né? Então você vai, a palavra, o prefixo cosmos, né, vai falar de ordem, a organização do universo, mas baseado na ideia do logos, da razão, que é a ideia de um pensamento racional, né? Toda vez que alguém usar o conceito logia como sufixo de uma palavra, né, ele está querendo fazer referência a um estudo, a um pensamento lógico. Então, todas as ciências, na sua maioria, ela tem sempre a ideia de logia. Biologia, por exemplo, né? Bios vem do conceito vida em grego. Então a biologia é uma área de conhecimento que vai usar os princípios lógicos da razão para analisar a vida na sua generalidade. Então a cosmologia, ela tinha o papel então de fazer uma análise racional da nossa vida, para responder uma questão básica que era o que formulava o pensamento daqueles gregos antigos, que é o que nós chamamos de arqué. Arqué seria tipo assim o princípio motor de todas as coisas, o que faz as coisas existirem. Então, para o pensamento religioso, o que faz as coisas existirem é um ser superior, né? No caso dos cristãos, né, na visão talmúdico-rabínica, nós temos aí Deus como ser que move toda a criação do universo. Para os gregos, né, para os gregos do período inicial, aí ele tem essa função de procurar a origem do universo baseado num princípio primordial, arqué, mas esse princípio primordial não está associado a algo esotérico, místico, não, ele está associado aos próprios elementos da natureza, né?
que em grego vai chamar physis, natureza. Então nós temos a physis, a natureza, que vai trazer os seus elementos para poder ser objeto de estudo desses filósofos iniciais aí. E o que é interessante? A princípio, vai fortalecer o pensamento lógico mesmo, e vão se desenvolver matemática, astronomia, várias áreas do conhecimento. Só que esse tipo de visão não se sustenta por si só, e ele acaba com o tempo modificando pelas próprias necessidades culturais da própria Grécia Antiga. Lembrando que a Grécia Antiga não é só aquelas ilhazinhas que tem hoje lá no Mar Mediterrâneo. Nós temos aí, era uma região que pegava da Itália, mais ou menos, né? E até parte da Ásia Menor, né? Então, esse era a Grécia Antiga, né? E esses questionamentos, né, passaram com mudanças culturais e necessidades, eles passaram a mudar, deixaram de ser cosmologia e passaram para o período que nós chamamos de antropológico. Qual que é o período antropológico? É o período que as questões do antropos, né, do ser humano, está literalmente no centro das coisas. Quais são essas questões? Moral, ética, política, né? Principalmente essas questões e emoções, desejos, relações, enfim, prazer, são as questões que os filósofos vão estar discutindo. Inclusive, um dos maiores temas filosóficos para se discutir é nesse período aí, que é o amor, né? Então, o que é importante a gente ter clareza? O fato de nascer a filosofia não significa que a religião foi deixada de lado. É um erro quando a gente aponta que a religião ficou de lado, muito pelo contrário. Agora a religião ela tem um papel importante dentro do pensamento racional, que ela vai trazer uma referência de senso religioso, talvez por questões de discussões da moral, mas também ela vai trazer um discurso alegórico para poder fazer a minha razão fazer sentido quando discute determinado assunto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem assim. A ideia de amor, né? Os gregos, eles tinham 3 definições básicas assim para a ideia do amor, né? Nós tínhamos o ágape, que era o amor destinado ao divino, né? Nós temos o eros, que é o amor carnal, né? Muitos chamam isso de libido, né? Tesão, essas coisas. E nós temos aí o philos, que é o amor dedicado, né, à amizade, né? Muitas vezes ao conhecimento, né? E aí os gregos tinham várias histórias, inclusive o Platão escreve o Banquete, uma obra para definir várias vertentes do que esses amores querem dizer. E, por exemplo, nós temos o mito do Eros, né? O que o mito do Eros vai trazer de referência para nós? Vamos pensar assim, o Platão escreve lá no Banquete que o amor ele tem várias facetas, né? E cada membro do Banquete lá vai descrever uma vertente sobre o amor, e uma delas conta que o amor, visão mitológica para a gente compreender, conta que o amor, na sua origem, ele estava associado à natureza humana, né? Está associado às necessidades básicas do ser humano. E na origem mitológica, o ser humano ele era uma espécie de andrógeno. Ele era um ser, né, que ele era como se fosse 2 corpos colados em um só, né? E o ser humano era muito feliz nessa natureza. Os deuses ficaram eles ficaram assim muito enciumados por isso. Então o que eles fizeram? Eles resolveram, Zeus resolveu jogar um raio e dividir o ser humano ao meio. E a grande questão é que essa outra metade que foi dividida, ela poderia ser tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto. Então é assim que uma vertente grega aponta que o que era o amor. O amor, então, é essa ansiedade
mútua que as pessoas possuem e louca e desvairada para tentar buscar a sua metade mitológica, digamos assim. E essa metade não faz a diferença, pode ser como que eu vou dizer assim, o que foi que os deuses prepararam para você. Ela poderia ser ou oposta ou semelhante. E por esse motivo, os gregos, eles entendiam o amor de uma forma diferente de nós. Então eles não tinham problema, não era um problema para os gregos, porque, por exemplo, a questão da homossexualidade. Por que não era um problema? Porque eles não enxergavam o amor como nós enxergamos, de uma visão cristã, né? Ortodoxa, patriarcal. Bom, então vamos dar continuidade. Então, o que ocorre? Nós temos aí, então, um momento do período antropológico que vai surgir um pensador importante que é o Platão. E o Platão, ele tem extrema importância para nós, porque o pensamento cristão ocidental, eu vou me ater a falar da religião cristã, não por preconceito ou por qualquer motivo, não, porque é o que baseia, por exemplo, todas as regras morais do Ocidente, né? Então eu vou tentar trazer uma referência, um pouco de discussão, porque é uma relação bem próxima, tá? E o Platão, o que ele faz? Ele desenvolve sua teoria em dois momentos. Ele tem o primeiro momento da teoria dele, que ele vai falar, né, do Sócrates, né, que é o momento que ele é mais jovem, e ele vai escrever vários diálogos para descrever o Sócrates e o que o Sócrates ensinava. E no segundo momento, com mais maturidade intelectual, Platão vai apresentar suas teorias, né, toda a sua filosofia, claro, com referências ao pensamento socrático, porém com mais clareza, né? Então o Sócrates deixa de ser o ponto central da teoria dele, né? E o que é importante a gente fazer referência? O Platão, ele aponta um pensamento da teoria das ideias, né? Essa teoria, eu vou falar bem resumido para vocês, por um motivo, porque não dá para a gente estender muito sobre isso. De repente a gente pode até, a pedido da galera, eu posso fazer uma aula só sobre isso especificamente, do pensamento Platão, mas eu queria apontar algumas coisas importantes para vocês, para mostrar como a alegoria ela está inserida dentro do pensamento filosófico, né? A alegoria mitológica do pensamento religioso, né? Platão apontava que a nossa realidade ela é composta, digamos assim, ela é dividida, e ela é composta por duas realidades paralelas. Uma delas é a qual nós vivemos, que nós conseguimos captar pelos nossos sentidos, que ele chamava de mundo sensível. E a outra é uma realidade paralela, que ele chama de mundo inteligível, e segundo Platão, o mundo inteligível é o mundo perfeito, onde todas as coisas são ideais e perfeitas, e elas nunca mudam. Tá? É bom lembrar que o pensamento platônico ele recebe bastante influência tanto do pensamento do Parmênides, que é um pré-socrático, quanto do Heráclito, né? Que na história da filosofia a gente vai aprofundar eles depois. Tá? Ele vai aproveitar a ideia do devir, do movimento do Heráclito para explicar o mundo sensível, e a ideia do mundo imutável, inteligível, do Parmênides para explicar o mundo inteligível. O mundo sensível, por sua vez, ele é composto por cópias que foi feita por um ser superior, um deus, que vive no mundo inteligível, que ele chama de demiurgo. E essas cópias aqui, elas são cópias fiéis dessas coisas que existem no mundo das ideias. Entretanto, apesar de serem fiéis, por serem cópias, elas são corruptíveis, né? Elas sofrem mudanças naturais, né? Então, o que isso ocorre? Ele acaba apontando que essas ideias, né, que essas ideias são perfeitas, então esse mundo sensível ele é imperfeito por haver mudança e ser corruptível. E o Platão ele tenta mostrar o seguinte, que ele usa o mito da parelhalada, né, na obra O Teeteto, para apontar como que a nossa alma ela é perfeita, equilibrada no mundo das ideias, e ela pode se desprender de lá, né? E aí ao se desprender de lá, ela
cai e ela se aprisiona num corpo, tá? Esse processo de sair do mundo das ideias para ir para o mundo sensível dos vivos, né? É um processo que passa pelo rio do esquecimento, que é o rio Aqueronte, e aí a nossa alma passa a ser uma alma desprovida de informações e conhecimento. Essa alma desprovida de informações e conhecimento, ela precisa então se purificar. Aí a referência do pensamento do orfismo, que é importante, se purificar para quê? Para que ela, de alguma maneira, encontre o mecanismo e o caminho para voltar para o mundo das ideias, do qual ela saiu, pois ela é imortal, né? E para ilustrar esse processo de purificação que está associado à ideia de construção da nossa racionalidade, do nosso conhecimento filosófico, o Platão ele vai trazer a referência ao mito da caverna. Olha a outra alegoria. E o mito da caverna, né? Ele é bem clássico para quem, por favor, procurem. É bem legal, é um mito simples. Ele conta a história de pessoas que estavam acorrentadas no fundo da caverna, conseguiram se desprender, né? E foi todo um processo doloroso de encontro para poder sair da caverna. E aí ele volta. O filme do Matrix é uma representação do mito da caverna, o filme A Ilha também, mas é importante que fique claro isso, né? Então eu queria mostrar para vocês que esse tipo de pensamento ele vai ser a base para o pensamento cristão, tá ok? Desculpa ter passado mais do que geralmente eu faço de tempo, mas eu queria agradecer. Se vocês curtiram aí, dá um like, inscreva no canal e a gente se vê no futuro. É nóis!